Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor estagiário Luiz e hoje a gente vai trabalhar com escala. O que é isso? A escala então é a variação de proporção de uma área a ser mapeada. Resumindo, a escala cartográfica informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita então para representá-lo. Então é como se você imaginar assim, uma forma fácil que você observa diariamente fora no mapa. Quando a gente vê um carro e existe uma miniatura desse carro. Então houve uma escala, né, uma redução do tamanho de um carro real para uma redução, para uma representação de um mini carro, de um carrozinho, né, onde que vocês veem aí talvez alguns dos nossos colegas aqui em aula tenham esses carrinhos Hot Wheels. Então existe uma escala de redução feita, né, para representar um carro, né, de corrida, um carro clássico, né? Então isso seria a escala. Pensando então o que significa a escala cartográfica. Então lembrando também que um mapa ele tem alguns itens obrigatórios. Então ele tem um título, né, revelando o assunto, uma fonte que vai indicar a origem dos dados, tá? E a data da origem desses dados. A orientação, então, ele vai dizer a direção, se a gente vai estar a norte, sul, leste, oeste e tal. A projeção, qual foi a distorção feita para adaptar uma superfície esférica, etc. A gente tem a legenda, então, que vai decodificar os símbolos, né? Toda a simbologia dentro do mapa, né? De qual será o tema trabalhado no mapa. E ele tem a escala cartográfica, né? Que informa a relação, então, do tamanho do espaço real e a redução feita para representá-lo. Nesse exemplo que vocês estão visualizando agora, a gente tem um mapa da FEE, né, que a gente já utilizou na disciplina, na aula, né, de mapas. Lembrando, então, a gente tem o autor ali, que é a Fundação Econômica de Estatística, a FEE. A gente tem o título, né, que vai identificar o que, aonde, quando, né, que seria, então, as mesorregiões e microrregiões geográficas do IBGE no estado do Rio Grande do Sul em 2009. A gente vai ver à esquerda, a gente já tem a legenda, né? Tem duas legendas, tanto das microrregiões numérica e a coloração dessas microrregiões, das mesorregiões, desculpe. A gente tem a fonte, a gente tem à direita ali um quadradinho que está com 50 graus W e 28 graus S, né? No caso sul, o W significa oeste, que seria a coordenada geográfica para a gente se localizar, né, no globo. A gente tem ali embaixo o N, né, que então está dizendo que para cima no caso, acima, né, no mapa está o norte. E a gente tem ali também a escala cartográfica, da onde vocês estão vendo uma barrinha, onde tem de 0 a 100 nessa barrinha preta e de 100 a 200 numa barrinha branca. Quer dizer que o quê? A cada barrinha preta, a gente anda 100 km no mapa. Quando eu junto do 0 a 200, eu tenho 200 mapas. Então, o dobro, né, do 100, então, vamos supor que isso daqui seria 100 e o dobro seria 200. Então, isso no mapa equivale a 200 km. Isso no mapa equivale a 100. Se vocês viram ali embaixo, tem uma barrinha vermelha. Essa barrinha vermelha eu transportei para o mapa. Esse risco no mapa, né, esse vermelhinho ali no mapa, essa linha no mapa, indica então 100 km. Para vocês verem que na microrregião de Pelotas, que é o número 33, que está na mesorregião do sudeste rio-grandense, aquela distância ali tem 100 km. Para vocês, então, terem uma ideia de quanto foi reduzido para indicar 100 km nesse mapa. Outras formas que aparecem a escala, né, a escala tem duas formas de se apresentar num mapa, né, a escala numérica e a escala gráfica. Essa que a gente visualizou foi a escala gráfica. A escala numérica, então, ela vai trazer um numerador, e ela vai trazer um denominador. Então ela traz o numerador, que é o 1, no caso, então, a cada uma unidade, no caso, nesse exemplo, 1 centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, né, na representação da forma real, né, do espaço, do recorte espacial que você tem, equivale a 10 mil desse centímetro. Então, cada 1 centímetro no mapa equivale a 10 mil centímetros na vida real. Então, no que vale também a mesma coisa que 100 metros, que é 0,1 quilômetros, né? Então, quanto maior o meu número denominador, menor é o meu detalhamento, porque mais longe eu vou estar no zoom. Se você pensar assim, quanto mais... se eu tivesse um numerador 1 e tivesse um denominador 5, no caso eu tenho quase como um detalhamento muito próximo, né? Se eu quase 1 a 1, o detalhamento é igual. O detalhamento é igual ao do real. Aquilo que eu vejo na vida real é o que eu vejo no mapa. Agora, quanto maior o número, mais distanciamento eu vou ter, né? Menos detalhamento eu vou ter. Aqui são alguns exemplos do que aparecem nos mapas. Então, ali à direita você vê o mapa, a escala gráfica, né? Então, ali tem uma escala gráfica que o autor já indicou que é por base de quilômetro. E a gente tem aqui, então, a escala à esquerda, a numérica, que então a cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 milhões de centímetros, né? Então, é assim que você se identifica. Pensando assim de uma forma prática,
Vamos supor que antigamente, quando os navegadores, e até hoje em dia os navegadores, não tanto porque hoje em dia tem o GPS, mas ainda, se vamos supor, se o GPS não estiver funcionando, ele se indica no mapa. Ele consegue ter uma ideia de distanciamento, justamente porque ele vai ter a legenda e ele vai se localizar e vai se identificar, vamos supor que quanto vale tal ou X espaço, no caso da gráfica, quantos números, quantos 1 centímetro vale em número, no caso, na escala numérica, ele vai entender, ele vai medir, né, com uma regra, ele vai saber quanto tem a distância mais ou menos para poder se localizar, para saber quanto tempo, para saber a distância e assim por diante, né? A gente tem aqui, então, a gente vai pensar na escala, né? Trazendo aqui que a escala, ela tem, você tem que lembrar quando pensar em escala é o zoom. Então a gente tem esses 4 mapinhas, né? Esses mapinhas foram retirados de uma prova da URGS. E aqui você está vendo que tem aqui, no canto direito inferior, o estado do Rio Grande do Sul. Daí você tem à esquerda, isso na figura D, né? A figura C, você já consegue visualizar um pouco mais Porto Alegre e um pouco da Lagoa dos Patos, Laguna dos Patos. Na figura B, você já vê mais Porto Alegre e um pouco mais já ali do Guaíba, né? No caso, indo para a Laguna dos Patos. E já na A você vê bem mais próximo Porto Alegre, né? Você já vê já um pouco das estradas, você consegue localizar o aeroporto, você já consegue visualizar. Você não abre tanto, você não consegue ver tantos outros municípios próximos, você só vê Canoas e um pouco de Cachoeirinha. Você vê ali Eldorado, vê Porto Alegre, vê Guaíba. Mas você não vê, não, que nem na B, você já vê Alvorada, já vê Viamão, você já vê outros municípios, né? E enquanto está indo mais para C e quando indo para D, que nem a D, você já vê o estado inteiro. Então lembrando que na figura A, você tem um denominador menor, você tem mais detalhamento. Na figura B, indo para C e a D, você tem um denominador maior, você tem uma escala gráfica maior, uma quantidade de redução muito maior. Então, lembra disso. Então, agora observando aqui então, aqui o planeta Terra, né? Então, você está vendo meridianos e paralelos, está vendo as latitudes e longitudes, e a gente vai fazer, então, dar um zoom no estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês viram ali a América Latina, vamos nos aproximando para o Rio Grande do Sul, e aqui agora vocês estão observando à esquerda que é. No caso, quanto mais a gente se aproxima, maior é o detalhamento e menor fica, então, a redução que eu estou dando no mapa, né? Agora vocês estão vendo ali que a escala, que é a escala gráfica, ela está, que é aquela barra inteira, então ela tem 55 quilômetros, né? Ela equivale da vida real, 55 quilômetros nessa imagem que vocês estão observando. Vamos pegar uma régua, a gente vai medir então ali para verificar mais ou menos se essa régua realmente ali, ó, ela está medindo cerca de 55 quilômetros, é que eu puxei um pouco antes, né, da linha ali que começa, então tem ali, estamos balizados. E fazer uma linha de Pelotas a Rio Grande, a gente observa que tem então em linha reta, não em trajeto, cerca de 36 quilômetros a 37 quilômetros. Então, para vocês observarem como a escala funciona. Agora, observe, quanto mais eu dou o zoom, mais detalhamento eu tenho. Então, eu estou me aproximando da cidade de Pelotas, agora vou me aproximar então do estádio ali do Grêmio do Brasil de Pelotas, pelo amor de Deus. Mais fiquei próximo, né? Mais detalhamento eu tô dando. Agora ali para o ângulo, mais detalhamento, mais zoom eu tô dando agora, ó. Foi para 58 metros. E quanto mais eu dou o zoom para fora, né? Mais eu vou me distanciando do local que eu quero representar, do recorte espacial, menos detalhamento eu vou ter. Aqui, ó, eu já fico sem um embasamento de quanto se deu quanto foi, né, a distância reduzida, né, da vida real para a escala, a redução que foi dada para a representação gráfica. Beleza? Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.